Quando chegaram a Eira, o campo de descansar cereais, que pertencia a Anacom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão, segurou a arca da aliança, e imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Versículo 9. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé, e questionou: como poderá vir a arca de Deus para ficar em minha casa? Essa palavra que nós vamos ministrar hoje, ela tem o título que é o seguinte: como trazer a arca. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: como trazer a arca? Pergunte a ela. Os músicos, pergunte: como trazer a arca? Estão sem graça aqui na frente? Hã? Como trazer a arca? Irmãos, aqui Davi, o rei Davi, ele se pega num questionamento, em uma interrogação. E a interrogação de Davi é: como trazer a arca? Irmãos, nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo em nossa igreja, um tempo em que Deus irá e está trazendo grandes revelações, um tempo em que Deus está trazendo um entendimento do que era uma adoração, o entendimento do que é ser um adorador. E Deus ele tem e irá fazer, irá estabelecer ou nos revelar os princípios da palavra dele, do que é ser um adorador. E aqui eu começo com um questionamento, que foi o mesmo que o rei Davi fez, de como trazer a arca de Deus para a minha casa. E nós vemos, que a arca ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom foi muito abençoado e próspero aqueles 3 meses em que a arca esteve na casa dele. Mas porém, Davi aqui, antes desse episódio de Obed-edom, Davi questiona: como vou trazer a arca para minha casa? E esse tem sido um questionamento, eu creio, de muitos aqui. Porque queremos viver as bênçãos de Deus, queremos ter a arca de Deus para a nossa casa. Mas como? Como levá-la para a nossa casa? Como trazê-la para a nossa igreja? Como Davi levou para Jerusalém, como trazer a arca de Deus para Pavuna? Entenda algo, agora essa vai para os músicos. Davi, para todos vocês, Davi era um chefe em batalha, em guerra, amém? Um dos maiores guerreiros que já existiu era o rei Davi. Davi entendia de batalha. Diga: Davi entendia de batalha. Igrejas que entendem de batalha. Existem igrejas legítimas e pessoas legítimas chamadas por Deus que entendem de batalha espiritual, de guerra espiritual, de discernir o mundo espiritual, de como mapear uma cidade para conquistá-la. Porém, assim como Davi, não sabem como trazer a arca de Deus. Davi entendia de batalha, mas não sabia como transportar a glória de Deus. A arca de Deus, para só dar um lembrete, a arca de Deus, se puder deixar ela projetada ali, seria interessante, mas estão todos aqui, então não tem como projetar ali. Se alguém puder projetar, a arca de Deus, ela representava a presença de Deus, a glória de Deus, amém? Amém? E quantos querem estar ou ter a glória de Deus caminhando contigo? Na sua casa, no seu trabalho, todos, amém? Então, pessoas que entendem de batalha, sabem guerrear, sabem lutar, sabem mapear o mundo espiritual, mas não sabem como trazer a arca. Alguém deixa a arca lá, por favor? Ah, já está lá. Mas não sabem como trazer a arca. Davi
era outro homem também conhecido como músico. Diga, músico. Davi, creio que devia ser um dos melhores músicos. A Bíblia fala que quando Saul estava possesso de demônios, Saul, que era o rei que antecedeu Davi, e quando ele estava possesso, perturbado por demônios, Davi tocava a harpa, e os demônios saíam. Provavelmente Davi, além de ser um grande guerreiro, ele também entendia de música, entendia até mesmo de adoração. No individual, era um adorador no particular, mas ele não sabia, e ele estava questionando como trazer a arca. Quantos músicos entendem de canções, entendem de acordes, entendem de entonação vocal, entendem dos compassos, da bateria, do instrumento de percussão, entendem de música. Quantas igrejas, pessoas entendem do júbilo da música, da canção, mas não sabem como trazer a arca de Deus. E o interessante é que o rei Davi, ele, naquele momento em que a arca estava vindo, escute, irmãos, havia festa, havia música, havia canção. Olha o que diz aqui, no versículo 5, diz assim: Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento feito de pinho, como também harpa, saltério, tamborim, pandeiros e símbolos. É esse um engano que nós cometemos. Pensamos que a música é suficiente para trazer a presença de Deus. Pensamos que as canções, que o júbilo, que o símbolo, que a bateria, que o teclado, que a guitarra, que o instrumento que eu toco é o suficiente para que eu transporte a presença do Senhor. E aqui tinha tudo isso, porém houve morte. Em meio a toda aquela música, em toda aquela alegria, a arca do Senhor, que representava a glória de Yahvé, estava sendo carregada num carro de boi, num carro novo. A presença de Deus estava sendo carregado de uma forma antibíblica, de um princípio, ou na verdade de uma falta de princípio. Estava sendo carregado de maneira indevida. Por quê? Porque Davi, naquele momento, não sabia como que se devia fazer para transportar a arca. E em meio a toda aquela música, em todo aquele glamour, a Bíblia fala que Uzá, enquanto a arca estava sendo carregada, transmitida num carro de boi, o boi no balanço tropeçou, a arca ia cair, Uzá estendeu a mão para pegar a arca. Sabe o que isso representa? Representa irreverência, ainda que ele tivesse boa intenção, mas representa um ato de irreverência, porque estava contra os princípios bíblicos, os princípios de Moisés, para que a arca fosse trazida. E existem muitas músicas, ou músicos, ou canções, que entoamos, existem muita carro de boi, em que trazemos a presença, e que ao invés de trazer a presença de Deus e a adoração, tem gerado irreverência na igreja. Provavelmente, eu acredito que Uzá, ao ver, ou eu estou pensando, de repente ele via aquela arca ali num carro de boi, ele pensou, se é algo tão precioso, se esse algo tão precioso está sendo carregado por um carro de boi, então eu posso também tocar, eu posso também salvar isso que representa, isso que o povo diz que é tão valioso.
Sabe por quê? A forma que estava sendo carregada a presença de Deus gerou em usar aquele entendimento. Eu também posso tocar. E assim tem acontecido em muitos lugares. Quando as igrejas estão entupidas de músicos, lotadas de técnicos, de pessoas que tocam aqui e vão tocar para cantores mundanos, que ministram no púlpito e ministram em qualquer outra casa de espetáculo, profissionais da música, em que gera nas pessoas que estão querendo adorar irreverência, porque elas olham e falam: se essa pessoa, ou se isso consegue trazer a presença de Deus, eu também, da forma que eu estou, eu posso trazer. Porque temos trazido e temos entendido os princípios mundanos, ou os princípios errados, os princípios antibíblicos de trazer a presença de Deus. E não é só pela música, pelo júbilo, pela alegria, pela boa instrumentalidade. Precisamos rever como devemos trazer a arca de Deus. Porque eu chamei os músicos aqui, eu não quero expor ninguém, mas eu creio que não é o nosso caso. Nós temos homens, mulheres de Deus que nós conhecemos. Amém? Pessoas que nós sabemos. Mas eu quero, eles estão aqui até para que venhamos entender assim como eu. Porque nós brigamos muitas das vezes para ministrar. Eu já fui músico, eu era baterista. Para tocar. Queremos estar aqui. Mas se nós soubéssemos a responsabilidade que temos de ser um levita, um ministro, um dançarino, um pregador, alguém que está numa posição de levita e adorador, que eleva o povo a adorar, nós temeríamos. Talvez os músicos podem pensar: Ângela, é muita exposição eu estar aqui. Mas não é exposição tocar, não é exposição tocar no violão, teclado, cantar. Só que esse princípio se aplica em todos nós. Porque todos nós temos esse chamado, porque somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, através de Cristo Jesus. E Davi perguntou: como trazer a arca? Diga, como trazer a arca? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 15. Por favor. Primeira Crônicas 15. Irmãos, eu estou fazendo isso para que entendamos que a presença de Deus é mais do que canção. A adoração, como o apóstolo disse aqui no domingo, é mais do que música. Porque nós podemos estar cheios de música, entendermos de música como Davi entendia, e não estarmos atraindo a glória de Deus para os lugares. Porque, meu irmão, vou te falar, quando a presença de Deus está no lugar, é impossível não haver libertação. E nós temos experimentado isso de alguma forma aqui. Deus tem trazido coisas grandes em nosso meio. Mas eu creio que Deus, Ele quer ampliar o nosso entendimento. Porque a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com esse mundo, em Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento. E Deus, Ele quer ampliar o nosso entendimento debaixo dessa unção de adoração. E Davi pergunta como trazer a arca. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12, diz assim: ele exortou vós, Davi, dizendo: sois os líderes e chefes de famílias e levitas, santificai-vos, diga santificai-vos, portanto vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei.
Depois de haver um grande temor em Davi ver alguém morrer por causa da forma indevida em que a arca estava sendo transportada, Davi começa a consultar, a voltar-se à palavra de Deus, voltar-se aos ensinamentos de Moisés, para buscar os princípios, diga princípios, da adoração. Os princípios para se trazer algo tão sublime, algo tão grande, algo tão poderoso. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, amém? Mas Ele é um Deus zeloso, irmãos. E o que mais tem, parece que tem hora que eu vejo que perdemos, não, vemos assim do modo geral, em que se perdeu o zelo pela presença de Deus. Parece que o que Deus nos trouxe, a graça, a presença de Deus, é para conduzirmos a presença de Deus de qualquer forma. Cuidado, isso é perigoso. Nós vivemos debaixo de princípios. Nós vivemos debaixo de princípios. A Bíblia diz que quando a igreja foi formada, Jesus disse assim, sobre essa pedra, fundamento. A primeira palavra que Cristo dá é pedra, fundamento, princípios, para serem estabelecidos. Igreja Nação Santa, nós estamos fundamentados em princípios. Deus não quer nesse período apenas canções, mas Ele quer que venhamos adorar, formados, fundamentados, estabelecidos, enraigados nos princípios da palavra de Deus. E aqui Davi começa a alinhar, diga alinhar, para trazer a presença de Deus. E quantos creem que o Senhor está nos alinhando nesses dias? Aleluia! Quantos creem que o Senhor está trazendo nesse período um momento no qual a nação santa vai estar alinhada, para que a presença de Deus venha com poder e glória e unção e transformação, e assim como foi em Israel, assim como foi na casa de Obed-edom, assim seja na Pavuna, assim seja no Rio de Janeiro. Aplauda o Senhor. E Davi diz assim, e ele começa o alinhamento, e lhes exortou, vós sois os líderes, diga líderes. E ele começa o alinhamento através dos líderes. E o primeiro passo ele começa a trazer sobre a santificação, o alinhamento dos líderes, amém? Os 12 do pastor, os 12 do apóstolo, levante as mãos, cadê vocês? Aleluia. Deus, Ele tem trazido em nós um alinhamento, irmãos, para a glória de Deus. Deus tem trazido em nós um coração de servo, de servidão, para que venhamos ajustar. E o que Deus tem trazido nesses dias entre nós, entre a liderança, é um alinhamento. E Davi começa a alinhar através creio que do Espírito Santo, por ele ter o Espírito, ele ser rei, ele ser profeta, ele ter o Espírito sobre ele, e ele começa a alinhar a liderança. E depois, e a pergunta é, como está o teu coração? Será que vocês músicos, vocês irmãos, será que estamos alinhados com a nossa liderança? Deus, Ele quer nos alinhar com a nossa liderança. Deus quer alinhar a igreja com a visão do nosso líder. Como os líderes ali foram junto com Davi, estavam alinhados com Davi. O segundo, vós sois líderes e agora chefe de família levita, santificai-vos. Aí começa o teu alinhamento com o líder, com a liderança eclesiástica. E agora ele diz,
vós, chefe de famílias levíticas, santificai-vos. Agora, Davi começa a trazer um outro princípio: o alinhamento dentro da sua casa. E agora é a pergunta: você está alinhado com o seu líder, mas você está alinhado com a sua esposa, alinhado com o seu esposo? A presença de Deus, irmãos, não é bagunça. Bagunça pode ser um inferno. Bagunça é um inferninho das casas de show aí da vida. Deus, a Bíblia diz assim: um reino dividido não subsistirá. Jesus fala isso. Não pense que se você não está alinhado com a sua esposa, com o seu marido, você não vai poder transmitir a glória de Deus, a arca de Deus para a tua casa. Então o alinhamento começa na sua casa, começa com a liderança e com a sua casa. A Bíblia fala assim: vós, servos, chefes de família levíticas, ou de levitas. A Bíblia diz em 1 Pedro, acho que 1:9, diz assim, se você puder abrir lá rapidamente, diz assim: vós sois sacerdócio, vamos lá, sacerdócio, vamos lá, aqui ó, só para no 2:9, porém vós, diga, porém eu, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, chefe de família sacerdotal. A Bíblia diz que você também é sacerdócio real, segundo a linhagem de Melquisedeque, mas você é um sacerdócio real, legítimo. Ou seja, se eu e você somos sacerdócio real, a nossa família é uma família sacerdotal. E Deus, Ele quer e Ele vai alinhar a nossa família nesses dias. Vai alinhar, eu lanço como uma palavra profética, o nosso coração com a liderança, com os projetos de Deus para essa igreja, com os projetos de Deus para a nossa casa, para então prepararmos para trazermos a presença, a glória de Yahvé para o nosso lar e também para a nossa igreja, para a nossa localidade. E o interessante é que na mesma passagem, quando fala sobre trazer a presença de Deus, aqui também diz o seguinte, ó, diz assim: tratai, diz assim na mesma, porque nós vemos sacerdócio real, aleluia, eu sou um sacerdote, eu que mando, glória a Deus, tal. Só que na mesma carta, na mesma epístola escrita ali de Pedro, né? Não sei se é carta, não lembro, de Pedro, nessa mesma passagem, na continuidade dela, no capítulo 3, ele diz assim: da mesma maneira, esposas, ou seja, ele está falando para a família sacerdotal, ele diz assim: da mesma maneira, esposa, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido. Com o propósito de que alguma deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem demonstrações, mas pelo procedimento de sua esposa. Ou seja, é aqui, porque nós só pegamos, eu sou um sacerdócio real, a minha família é sacerdotal, mas aqui também, onde diz o sacerdócio real, dá um ensinamento de como nos comportar com o governo, e nos dá um ensinamento de como nos comportarmos dentro das nossas casas. Mulheres, sejam submissas ao seu marido. Ou seja, Jezabel não atrai a presença de Deus. Jezabel não atrai a arca do Senhor. Aí os maridos podem dizer glória a Deus. Agora vamos lá.
Diz assim, agora para o marido: exatamente da mesma maneira, vós maridos, versículo 7, viveis com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e co-herdeira do dom e da graça de vida, de forma que não seja interrompida as vossas orações. Os maridos podem dar glória a Deus. Ou seja, ele não te intitula, ele te intitula como sacerdote, mas ele também te dá responsabilidade do que é ser um sacerdote dentro de casa, de honrar a sua esposa. Como é que você vai honrar a Deus com suas canções, se você não trata a sua mulher com a honra devida? Mulheres, como se submeter à presença de Deus, se não se submetem com amor aos seus maridos? Irmãos, são princípios, queridos, para se carregar algo tão santo, tão puro, tão glorioso. A Bíblia diz que Deus não dá pérola aos porcos, não, diz assim, não deis pérola aos porcos. Não é comparar ninguém com porco, mas ali está dando um exemplo de que o que é precioso não pode ser colocado em qualquer lugar. Se a tua casa tem sido como um carro de boi, sinto muito, você não vai poder atrair a presença dele para a tua casa, para a tua igreja, para esse púlpito, para essa localidade. Princípios da palavra de Deus. E agora, Davi diz agora no versículo 14, diz: então os sacerdotes, os levitas se consagraram, diga, se consagraram, santificando-se, assim para transportar a arca do Senhor Deus de Israel. Aleluia. Tempo de santificação, de consagração, de separação. Deus está nos chamando a nos separarmos para Ele. Aleluia. Porque, irmãos, nós temos que trazer a glória de Deus de forma poderosa em 2016 para essa nação, para esse estado, para nossas casas, para as nossas células, para as nossas vidas, para o nosso trabalho. Um ano em que a glória de Deus será transportada e o poder de Deus será transmitido. Aleluia! Talvez você esteja até com medo de trazer a presença de Deus. Amém. Se há temor no teu coração, é um princípio sendo estabelecido. Então, assim como eu, vamos nos santificar para trazer a glória de Yahvé para aonde nós formos. Aleluia. E diz, versículo 15: e os levitas carregavam, diga, carregavam. Os levitas carregavam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Deus. Aonde que a arca, como que a arca deveria ser transportada, irmãos? Aonde? Nos ombros. Ali nós vemos dois varais, e que, no qual 4 sacerdotes carregavam a presença, a arca, que representava a presença do Deus de Israel. E era e eu quero fazer uma dinâmica aqui, para que vocês entendam o foco dessa palavra, que é o que Deus está nos trazendo nessa noite. Hébia, por favor. Hébia, Caio, João. Caio, João. Suponhamos que isso seja a arca de Deus, amém? A arca da aliança. Nós não temos uma aqui, né? A não sermos nós. Segura aqui, Hébia.
Suponhamos que essa seja a arca, aqui estão os 4 sacerdotes. E a arca tem que ser o quê? Diga, transportada. Aonde? Aleluia. Não, fica normal. Então ajusta. Tenta trazer ela para cá. Cai, bota no ombro. Vai cair. Então vamos lá. Tem que pegar o quê? Pegar alguém da altura deles. Ou você se abaixa um pouquinho, né? Ajusta, ajusta. Isso, traz a arca para cá. Tem que ser alinhado no ombro, pode segurar. Amém, amém. Pode vir, pode vir. Glória a Deus, vamos aplaudir eles, nossos artistas. Artistas gospel. Fica aqui os 4 aqui. Irmãos, é esse o princípio que eu quero trazer nessa noite. Dentro desses outros princípios, fica aqui os 4 aqui na frente. Levita é assim, tem que estar à frente. A arca teria que ser transportada onde? E o Weber falou, precisa de alguém mais alto para poder equilibrar. Eu falei, não, Weber, tem um outro caminho. E qual foi o outro caminho para que o Weber transportasse a arca sem que aquele copo caísse? Foi? Ele teve que se alinhar com os outros sacerdotes para trazer a arca de Deus. Irmãos, não se traz a presença de Deus sem que haja unidade em meio ao povo. Não se traz a glória de Deus sem que sejamos um. A oração que Cristo fez: Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. O princípio para trazer a presença de Deus está na unidade. Você não é carro de boi. Levitas não são carro de boi para trazer a glória sozinho. Pensamos que eu não falo com baterista, eu não falo com tecladista. Eu quero tocar mais que o Maxwell. E nos portamos como carro de boi. Não importa, eu quero trazer a presença de Deus sozinho. Cuidado, isso que você está fazendo pode estar gerando morte. Talvez você pensa, aleluia, estou adorando. Irmãos, como é que está o teu coração com a sua liderança, com a sua família e com os teus irmãos? Porque depois de Davi mandar o concerto com famílias, com os líderes, ele fala e com todos os irmãos. Irmãos, se não tivermos aliança, unidade, vamos apenas fazer barulho. Amém, apóstolo? Vamos apenas emitir sons e canções que não vão surtir efeito nenhum no mundo espiritual. Mas eu creio que Deus ele está nos consertando, irmãos. Consertando. Aqui nesse exemplo, quem mais sofreu foi quem se julgava mais alto. Aquele que era o maior foi o que mais teve que se humilhar para trazer a presença de Deus. Os orgulhosos não trazem a arca de Deus. Os prepotentes não conseguem atrair a glória de Deus. Quanto maior você for, mais servo você tem que se tornar. E eu tenho que me tornar para trazer a glória de Deus. Porque, irmãos, na presença de Deus, todos estão debaixo da arca. Ou seja, todos são servos. Todos são servos da presença de Deus. Irmãos, vamos viver o ano do jubileu, amém? Aleluia! Só que no ano do jubileu, irmão, a Bíblia fala assim, ó: você que devia, glorifica, você vai ser perdoado. E todo mundo, Só que você se esquece que no ano do jubileu você também vai ter que liberar perdão. No ano do jubileu, as suas dívidas, quem você devia, vai te perdoar. Mas quem te deve, você também vai ter que perdoar. Unidade, igualdade, servidão.
há alinhamento. É necessário, irmãos, a unidade para que a glória de Deus venha. Andará dois juntos, se não tiver de acordo. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Irmãos, é um princípio bíblico e que tem sido roubado. Porque queremos, ao invés de sermos sacerdotes, estamos nos portando como os pagãos, estamos nos portando como carro de bois. Estamos achando que a nossa música, que a nossa canção, Deus não quer ouvir voz bonita, Ele quer coração quebrantado e contrito. O coração quebrantado e contrito é aquele que serve, é aquele que se anula para que a glória de Deus venha sobre todos. Aleluia, aleluia, irmãos. Eu sei que talvez a música, o som é melhor e a bênção faz parte da adoração. Mas, irmãos, Deus não quer música, Ele quer verdadeiros adoradores. Talvez você pense assim, mas hoje a arca está na vida do meu irmão, porque o Espírito Santo está sobre ele, amém? Mas a Bíblia diz, andar de 2 em 2, porque se um cair, você vai levantar. Traga teu irmão no ombro, meu irmão. Essa arca é para você trazê-lo no ombro. Obrigado, João. Traga o teu irmão no ombro. Gente, Deus está trazendo para nós um alinhamento. A primeira peça que Deus deu direção a Moisés para construir no templo, não foi o templo. Os detalhes, o primeiro detalhe que Deus deu, pasmem, foi a arca. Foi a presença de Deus. O primeiro utensílio que Deus deu os detalhes para a construção. Nós queremos um terreno novo, amém? Nós queremos, amém? Deus irá nos dar. Então o primeiro utensílio que Deus quer restaurar é a adoração, é a presença dEle. Porque nós vamos atrair a glória de Deus. A igreja primitiva no qual nós tanto almejamos ser, comparamos e queremos ser como ela. A Bíblia diz o seguinte, que ela se iniciou de uma forma. Atos 2:1, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, alinhamento. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, unidade. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, a mesma visão. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, entendiam que eram servos uns dos outros. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um vento, veio um poder, veio uma glória, veio o Espírito Santo. E naquele dia 3.000 almas se converteram, fora mulheres e crianças. Irmãos, quando se há unidade, a presença de Deus vem com um poder tão grande, que é impossível nós não multiplicarmos em conquista de vidas. Nós queremos o milagre e os prodígios da igreja primitiva. Nós queremos a unção para realizarmos o que aconteceu na igreja primitiva. Porém, existe um princípio e o início de tudo, que foi, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, obrigado. O que eu quero trazer com essa palavra? Irmãos, eu quero pedir a você, pelo Espírito Santo, e eu me coloco nessa situação, que venhamos estar na posição de servos, irmãos, um dos outros. Como a palavra diz que Cristo não se usurpou ser igual a Ele, em Filipenses 2, mas esvaziou-se tomando forma de servo. E Ele fala que de igual modo nós devemos nos comportar como Ele. Porque o único caminho para trazermos a glória de Deus é quando Deus vê um campo aplainado, alinhado, onde não há ninguém maior do que o outro, onde Ele olha e vê todos sacerdotes e servos. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento.
É um tempo de arrependimento. Um tempo de unidade. Músicos, se você está aqui porque acha bonito tocar, se acha bonito estar ali, e se você quer fazer de todo custo para tocar aqui, cuidado, isso é muito perigoso. Se você não entender que esse lugar é lugar para sacerdotes, você corre perigo. Eu creio que aqui nós não queremos carro de boi. Nós não queremos alguém para trazer a glória de Deus sozinho. Ei! Mas aqui nós queremos sacerdotes e servos. E o que me entristece é que parece que no lugar onde se deve mais ter adoração, onde devemos conduzir o povo à adoração, geralmente é o lugar onde se mais há vaidade, onde se mais quer tocar, cantar a todo custo. Não importa se eu vou ferir o meu irmão, não importa se eu vou ferir princípios, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero tocar melhor do que ele, para assumir o lugar dele. Você vai ser apenas um músico. E na casa de Deus, Deus não quer somente músicos. A casa de Deus, Ele dispensa os músicos para ter os sacerdotes. E nesse tempo de adoração, é preciso que entendamos para que haja um alinhamento de servidão. Considerai o teu irmão superior a você. Cuidado, não faça da bateria um carro de boi. Não faça do microfone um carro de boi, do teclado um carro de boi, do ministério um carro de boi, não. Na presença de Deus, todos nós somos servos. Porque a conquista não está em mim, a conquista está na glória de Deus. Em trazer a glória de Deus. Não é com uma animação, talvez não é com uma canção, mas é com a unidade. E da mesma forma que Cristo se tornou servo, eu quero me tornar servo para trazer a presença de Deus. E nós vamos estar cantando, e eu quero que você comece a apresentar a Deus a tua vida nesse momento. Com entendimento. Se você é a diferença com teu irmão de discipulado, com a sua esposa, com seu líder, queridos, é hora de você tomar o teu lugar de sacerdote. Como? Servindo ao Senhor, pedindo perdão ao seu irmão, se consertando, para que você não perca tempo em 3 meses cantando apenas música. De nada adianta você deixar de assistir televisão para estar num propósito. Se você, a Bíblia fala, quando for oferecer a oferta, se conserte com o seu irmão. Equipe de louvor, ministério, alinhe-se um com os outros. Estamos falando de algo sério. Irmãos, nós estamos numa localidade onde se mais a divisão, talvez no Rio de Janeiro. Já começa pela cidade, na divisão entre a cidade do Rio e a cidade de São João de Meriti, Rio e Baixada Fluminense. Um lugar de disputa. Pavuna poderia ser Baixada, mas se tornou Rio. Um lugar onde somos rodeados de favelas e facções rivais, no qual nenhuma se entende com a outra. Talvez o lugar em que um dos lugares mais violentos, se não for o mais violento, do estado do Rio de Janeiro. Talvez o mais violento, entre os mais violentos do Brasil. Estamos num lugar de guerra e de facções. E a autoridade que Deus quer trazer para nós é uma autoridade de gerar unidade nessa cidade. É algo profético. É algo profético para esse tempo.
Deus está trazendo um tempo de unidade para que a unção de paz flua dessa igreja para essas comunidades. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo em que o Brasil está vivendo uma profunda divisão entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, em que ninguém se entende, Deus está levantando na nação santa a unidade para atrair a glória de Deus. No tempo em que ninguém está se respeitando mais uns aos outros, Deus está nos colocando no lugar que de fato nós devemos estar, que é o lugar de servir uns aos outros, que Ele cresça e eu diminua, como João Batista disse para Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos cantar essa música. Aleluia. Irmãos, você não está apenas num lugar qualquer, você está num lugar profético, irmãos. Isso é um lugar profético. Deus está restaurando. Eu creio que Deus vai restaurar uma adoração legítima no Rio de Janeiro, através da unidade do povo dele, através de servos. A adoração não vem através de estrela, a adoração vem através dos sacerdotes. Ora lá baixaia derebas. Quantos querem servir? Quantos querem servir? Levante as mãos. Aleluia. Se conserte hoje com a sua família. Jovens, quantos jovens profetizam, falam em línguas? Quando chegam em casa, os pais falam, me desrespeitam, não me honram. Jovens, não se engane, você não está atraindo a glória de Deus. Filho, conserte-se com seus pais. Pais, conserte-se com seus filhos hoje. Discípulos, conserte-se com seus discipuladores. Discipuladores, sirvam aos seus discípulos. Oh Deus, Deus, Deus. Cante isso. Abrace a sua esposa. Ore por ela. Ore pelos seus discípulos. Se conserte nesse momento. Oh Deus, Deus, Deus. E menos de mim. E menos de mim. Oh, e menos de mim, menos de mim. Diga. E menos de mim. E menos de mim. Oh Deus, Deus, Deus. E menos de mim. A tua glória, Senhor, nos submetemos a ti. E menos de Cante, que Ele cresça. Oh, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.